pedras preciosas. Aqui, professor Cláudio Nunes, trazendo do quadro Pedras Preciosas, de hoje, Vargas. Como Getúlio Vargas chegou ao poder? O principal presidente brasileiro, o mais emblemático, que esteve no poder em 2 períodos na nossa história do Brasil, também, e acabou cometendo suicídio no exercício desse segundo período. Pois bem, Vargas chegou ao poder como consequência da sucessão de 30. Embora ele tenha perdido a eleição, o movimento conhecido como Revolução de 30, que para muitos não passou de um golpe militar, acabou possibilitando que Getúlio, mesmo tendo perdido, assumisse o poder, pois os militares depuseram Washington Luiz, impediram a posse do presidente eleito Júlio Prestes e empossaram o senhor Getúlio Vargas, que no período de governo ficou 15 anos, né? E este período é subdividido em 3 fases. O governo provisório de 30 a 34, olha que tempo, 4 anos de governo provisório. O governo constitucional de 34 a 37, que é um período menor, incrivelmente. E o mais proativo, que é o período chamado de Estado Novo, ou Estado Nacional, que foi a ditadura de Vargas. Mas foi onde o Estado brasileiro praticamente foi montado com a implantação, inclusive, da indústria de base, como o CSN, Vale do Rio Doce, e um conjunto, ampliação dos direitos trabalhistas, como o salário mínimo nacional, imposto sindical e CLT. Então, Cláudio Nunes falou para você aqui, nessa pedra preciosa de hoje, como Getúlio chegou ao poder em 1930, mesmo tendo perdido a eleição. Valeu, Brasil! Olá, meus amigos, professor Neto aqui com vocês. Nossa pedra preciosa de hoje, relação temperatura-pressão. Nós sabemos que pressão é o peso do ar, é a força que o ar exerce sobre a superfície, não é isso? Qual é a relação temperatura-pressão? Quanto maior a temperatura, o que acontece? O ar quente se expande, o ar quente se dilata, ok? O ar quente se expande, o ar quente se dilata. Portanto, o ar quente, ele é mais leve. Portanto, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Maior temperatura, menor pressão. Cuidado para não confundir com o caso da panela de pressão. Por quê? Panela de pressão é um sistema fechado. Fechado é diferente do ambiente. O que acontece no caso da panela? Quando você aquece a panela, o que ocorre dentro da panela? O ar tenta se dilatar, tenta se expandir. Como a panela está fechada, o ar fica pressionando a parede e a tampa da panela. No caso da panela de pressão, portanto, quanto maior a temperatura, maior a pressão interna. Diferentemente do ambiente. Nós estamos num ambiente aberto. Então, para nós aqui, ambiente aberto, quanto maior a temperatura, menor a pressão. Essa é a nossa pedra preciosa de hoje. Um abraço. Olá, chicos, professor Emerson, professor de espanhol. E nossa pedra preciosa de hoje são algumas dicas com relação a 2 tipos de textos em especial que são bem comuns na prova de espanhol do Enem. Primeiro, são charges e o outro, textos dissertativos. Nas charges, pessoal, é muito comum o uso de metáfora, aquela mensagem subliminar, aquela mensagem velada, para que o autor, ele possa causar certa impressão no leitor. Às vezes é um tom satírico, um tom irônico, um tom crítico ou meramente humorístico. Nos textos dissertativos, são muito comuns notícias sobre algo relevante à sociedade que aconteceu recentemente. Não estranhe se você vir algo relacionado à pandemia. Em todo e qualquer tipo de texto, algumas palavras, alguns conectivos são bastante comuns, bastante presentes, como sin embargo, que quer dizer no entanto, entretanto em português, como mientras, que significa enquanto, para dizer que 2 ações estão ocorrendo ao mesmo tempo, sino, que significa mas, do mesmo jeito que pero, só que sino ele é utilizado depois de uma frase negativa para corrigir o que foi dito antes. Como no seguinte exemplo: eu não sou argentino, sino brasileiro. Não isso, mas aquilo. É para corrigir o que foi dito antes. Mas ele pode aparecer também para expressar soma. Soma? Sim. Se vier na seguinte estrutura: eu não só trabalho, sino que também estudio.
Se tiver assim, no solo, não somente, aí sino que também, aí esse sino vai dar a ideia de soma, de acréscimo. E outra bastante comum também é a palavrinha aunque. Aunque significa embora, mesmo que, apesar de, que indica uma concessão, tipo um empecilho que não impede que algo ocorra, que é bastante comum também. Aunque você pode entender como mesmo que, apesar de, por mais que. Essas palavras, elas podem te ajudar a entender corretamente qual é a mensagem que está se passando, qual é a ideia entrelaçada, né, nas frases do texto. E eu sou o professor Emerson e essa foi a nossa Pedra Preciosa de hoje. Pedras Preciosas,